Eu me lembro que eu era menino, Pixinguinha foi uma vez lá em casa, eu me lembro daquela figura gorda, que tocando, soprando aquele saxofone lá no quintal de casa. Mas Pixinguinha não foi só saxofonista, ele foi um exímio flautista também, né? Muito bom. E por que ele deixou de tocar flauta? Não sei, talvez ele gostasse de fazer contracantos e tal, então ele passou mais para o saxofone para responder. Fazer aquela espécie de bombardino que você sabe muito bem. Entende? E com isso perdemos um excelente Exato, flautista. exato. As gravações que ainda se tem de Mas Pixinguinha. ganhamos um grande saxofonista. Um grande compositor também. Não é? Papai, você se lembra de Pixinguinha lá em casa? Você tocou com ele tantas vezes, né? Lembro bastante. Você não era muito garoto ainda? Me diz uma coisa, ele era muito exigente assim como músico? Não, absolutamente. O Pixinguinha teve uma felicidade de encontrar um conjunto muito bom como o do Canhoto, onde ele conseguiu fazer gravações maravilhosas. E eu toquei poucas vezes com o Pixinguinha assim em conjunto. Mas no final eu tomei parte da velha guarda. Vou te contar, era uma briga daquelas. Era uma briga que... Mas diz uma um coisa, prazer tocar com ele. uma briga por quê? Aí veio aquele negócio, ninguém ensaiava, o que vinha na cabeça se fazia. Quer dizer, não é. Isso é uma das características do choro, né? Exato. E nessa entra muita gente que não está assim... Porque existe uma coisa no choro. Ficava gostoso, mas ficava assim, uma bagunça organizada, mas ficava bom. Mas existe uma coisa em choro muito, muito interessante, que é o improviso e que também são os baixos de obrigação, são as obrigações que os violões, o acompanhamento tem que fazer, entendeu? Há muito choro de Pixinguinha que tem isso, né? Ele, inclusive, escrevia os baixos, né? Como o Sófocles do Queres Exato. e tantos outros choros dele, né? Baixos obrigatórios, né? Mas também o choro autêntico realmente é aquele que era feito assim com a maior liberdade possível, né? Certo. E muitas vezes, não sendo ensaiado, havia muito choque de harmonia e tudo. Opa, né? e Mas como isso não tirava de forma nenhuma a beleza do choro. Não. Pelo contrário, Ficava autêntico, né? Ganhava muito mais em autenticidade. É claro. Todo mundo errava junto. Todo mundo errava junto, assim mesmo.
Diabinho Maluco. Esse choro é de Jacó, né? Jacó. Esse choro é uma maravilha. Ô, Del, vamos falar um pouquinho de Jacó agora. Vamos aí. Jonas, você. Diga uma coisa, como é que você conheceu Jacó? Olha, Paulo, conheci o Jacó numa reunião lá no estado do Rio, desses saraus que ele fazia de vez em quando. Eu não era centrista de cavaquinho, eu era solista. E nessa oportunidade, o Jacó me fez centrista. Aí, depois me convidou para ir à casa dele e começou a me ensinar como centrar cavaquinho. Aí, tanto que na contracapa de um disco que nós gravamos, ele fez um comentário até muito elogioso a mim, que disse assim: Jonas, observando e absorvendo as palhetadas do nosso bandolim, tornou-se em pouco tempo grande acompanhador. Isso para mim foi muito honroso. Me diga uma coisa, esse centro de cavaquinho, mostra como é que é o centro de cavaquinho aí, só rapidamente. Pô, legal. Não pode atravessar, né? Se atravessar, é um problema. Jacó realmente é uma figura, a impressão que me ficou de Jacó é essa, sabe? Jacó era meio ranzinza, assim, né? Era muito exigente, assim, era um músico muito exigente. Com ele, você ia tocar muito bem, e não podia errar, entendeu? Sem dúvida. Tinha que estudar, ensaiava muito, não é isso? Isso é bom, né? É ótimo. Mas pelo menos isso se aprende muito, um né? pouco contraditório, assim, com o espírito do choro, que é aquele negócio mais livre, tudo mais à vontade. Claro. Mas eu acho que quando ele tocava, ele realmente se transformava, sabe? E aqueles que privavam com ele aprendiam muito, né? Ele se transformava e realmente virava uma criança, sabe? Sem dúvida. Ele era uma criança realmente tocando. Aquela segunda vez que eu estive na casa do Jacó, então eu fui lá no arquivo, não sei se vocês sabem disso, né? Aí ele mandou que o empregado apanhasse uma cadeira, entende? Aí o empregado foi lá, pô, a cadeira eu estou esperando, eu não sabia, né, o que era. Então eu fiquei naquela expectativa, né? Aí veio o empregado com a cadeira, botou a cadeira assim no arquivo, aí ele disse, senta aí. Aí eu digo, pô, não, senta aí, rapaz. Aí eu sentei, né? Sentei na cadeira, ele veio, me ajeitou todo. Disse assim, bom, você agora vai aprender a tocar bandolim sentado. Cruza as pernas. Eu cruzei as pernas direitinho, parecia até que eu ia tirar um retrato. Aí pega o bandolim. Aí eu peguei o bandolim, mas eu tinha um defeito na maneira de pegar o bandolim, né? Mão esquerda eu enforcava o braço do instrumento, tocava com dedo de gancho, né, que nem chama, né? Aí ele disse, não, tira esse defeito, o dedo tem que ser perpendicularmente em cima das cordas, que nem você estivesse tocando piano. Então eu aí comecei a treinar em casa esse vício que eu tinha, né? Para perder o vício, né? E até que consegui melhorar, né? E você foi um bom aluno? Bom, eu acho, né? Ele gostava, né? Foi sim. Cacheta. Ganzá. Violão de 6 cordas. Bandolim. 8 cordas dobradas. Violão de 7 cordas, sendo que a 7ª corda é em dó. Violão grave, dó grave. Cavaquinho de 4 cordas. E violão também de 6 cordas. Esse violão de 6 cordas, eles se prestam mais assim à parte média, cabendo ao violão grave, e o de 7 cordas, a baixaria mais grave. Pandeiro e afoxê. Esses são os instrumentos convencionais assim de um grupo de choro, assim mais recentemente. Na sua origem, a palavra choro não era aplicada a um determinado gênero de música. Choro, pela primeira vez que surgiu essa palavra na música brasileira, foi através do grupo de choro do Calado, um exímio flautista que viveu até o princípio do nosso século, desse século agora, e
não foi precisado exatamente o aparecimento do choro. Primeiro, o Calado, na formação original, criou com um cavaquinho, a flauta dele era um flautista, e 2 violões, e com isso ele fez o grupo de choro do Calado. Na sua origem era assim, mas não houve realmente uma data precisa do aparecimento do choro. E o Del agora vai executar uma música de Calado, feita em 1867, que se chama Conceição.
3 estrelinhas, de Anacleto Medeiros. Anacleto Medeiros? Anacleto de Medeiros foi fundador da banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, né? Ele era maestro, né? Era maestro da época de Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré. Ah, sim, Ernesto Nazaré. Grande pianista, grande autor de composições dos famosos tanguinhos brasileiros. Pianista também da sala de espera do cinema Odeon, né? Se fazia muita música para derrubar os acompanhadores. Isso os solistas que gostavam de fazer isso. Então, o Candinho me fez uma música que nós iremos tocar com esse nome Nó. Diz que foi um pau danado nesse dia que foi tocada essa música. A música tem muita modulação, entendeu? Demais, pois é, justamente é o título, Nó, porque o sujeito se Então, se o sujeito não estiver preparado, ele não cai dá, mesmo. não dá pé mesmo, porque Tem que ser muito muda bom e muito. tem que conhecer. Muda e não é muito intuitivo, não. O fato é que o negócio come feio mesmo, sabe? Daqui a pouco você vai Tá, ver. manda lá. Vamos lá. Esse é fogo mesmo. Não é um nó mesmo? Esse é um nó mesmo. Olha aqui.